Oi meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem e se cuidando. Tô eu aqui de novo para falar com vocês um pouquinho sobre a semana 2 do PET 4. E essa semana ela vai falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela é uma matéria, um conteúdo muito extenso e muito complexo, porque nós já passamos por diversas revoluções, industrial, nós temos reflexos, né, como reflexo da Revolução Industrial, mudanças na sociedade, configuração política, econômica. Então, quando a gente pensa em Revolução Industrial, nós estamos falando de vários braços, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam isso. Eu não vou entrar no mérito da segunda revolução industrial por enquanto. E a terceira revolução vocês falam mais em geografia. Mas mesmo assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar que eu estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender o termo revolução. Sempre que a gente fala em revolução, revolução francesa, revolução americana, a gente pensa já em guerra, em luta. E não é necessariamente isso. Revolução é sempre um acontecimento que vai mudar os rumos de uma determinada sociedade. Então, a forma de pensar, a forma de agir, a configuração daquele local, daquela região ou nação, tá certo? Então, isso é uma revolução. E a Revolução Industrial, ela acontece primeiramente na Inglaterra, século XVIII, e ela vai mudar completamente a forma como as pessoas vivem naquela região. Principalmente porque nós estamos falando de países onde ainda existem resquícios, existem ainda algumas, mesmo que pequenas, em alguns lugares imperceptíveis, mas ainda existem algumas características do feudalismo. Apesar de a manufatura existir e tudo mais, essas nações que passam, né, pela Revolução Industrial, elas acabam ainda tendo boa parte da economia baseada na agricultura. Então a Revolução Industrial vem para romper com isso de verdade. Só que a primeira Revolução Industrial, ela tem como duas características principais. Ela ficou restrita à Inglaterra e houve o desenvolvimento de máquinas a vapor. A segunda revolução, por sua vez, ela é marcada pela expansão dessa da industrialização e do uso de outras formas de combustível, né? Outras fontes de energia, como o petróleo, a eletricidade, enfim, tá certo? Mas por que a Inglaterra foi a primeira, a gente fala a pioneira na industrialização? Muito bem. A Inglaterra, ela reuniu algumas características que acabaram favorecendo esse pioneirismo nesse processo de industrialização. Primeiro, ela possuía acúmulo de capital, né? Ela tinha condições de acumular capital, principalmente pela manufatura, pela ascensão da burguesia. Quando a gente vai estudar lá atrás a história da Inglaterra, mesmo com a monarquia, a forma como a monarquia inglesa se organizou na Europa foi bem diferente dos seus vizinhos ali dos outros países, né? Nós temos um parlamento, a burguesia ela é mais ouvida, ela é mais valorizada, então isso acaba ajudando bastante. Temos o processo de cercamentos. Os cercamentos, gente, o que é isso? Cercamentos vem de cerca. Os cercamentos, basicamente, é o período em que os senhores de terra, aqueles nobres que eram possuidores de terra, eles vão cercar as terras que antes eram comuns tanto aos trabalhadores, que na época do feudalismo eram os servos, quanto para esses donos das terras. E essas terras que eram comuns, terras comunais,
elas vão fazer muita falta para esse trabalhador rural. Lembrando que ele era extremamente explorado, que não existia nenhum tipo de proteção ao trabalhador nesse período. E aí, o caminhão passando. E aí, esses trabalhadores, com esse processo de cercamentos, eles ficam proibidos de utilizar essa terra para criar algum animal, né, para poder retirar algo que eles precisam ali daquelas terras comunais. E isso acaba forçando esses trabalhadores rurais a migrarem para cidades. E quando eles fazem isso, eles se tornam algo importantíssimo para esse processo de industrialização, que é a mão de obra ociosa. Nós estamos falando do capitalismo, né, que fala muito da exploração do trabalhador, enfim. E aí, esses trabalhadores, esse exército de mão de obra, vai favorecer aquele dono das fábricas, que é o burguês. E esse burguês vai ter condições de explorar o trabalho. Como eu disse agora há pouco, não existiam leis que protegiam o trabalhador. Então, esses trabalhadores vão ser extremamente explorados. Vou falar disso daqui a pouco. Então, acúmulo de capital, processo de cercamentos. Eles conseguiam... a Inglaterra, ela conseguia matéria-prima facilmente, tanto no Reino Unido, né, na Grã-Bretanha, quanto nas suas colônias aqui na América. Então, ela tinha facilidade de conseguir mão de obra barata. Então, matéria-prima barata. Eles tinham mão de obra barata, que é esse exército proveniente dos cercamentos. Eles tinham matéria-prima barata, eles tinham capital. Então, essas condições eram perfeitas para que eles pudessem começar a produzir em larga escala. E aí eles conseguiram inventar o tear a vapor, que facilitou e deu início a esse processo de industrialização. E fez da Inglaterra o país, a nação mais poderosa do mundo até o final da Primeira Guerra Mundial, quando nós temos a ascensão norte-americana a esse posto, tá certo? Bem, com a Revolução Industrial, nós vamos ter várias mudanças no que diz a sociedade. Por quê? Dois grupos agora vão surgir com grande força. O proletariado e, de outro lado, a burguesia, que são dois grupos dependentes, só que estão muito longe de serem iguais. Quem são eles? O proletariado é o operário, é aquele que não tem nada, é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, esse operário, esse tipo de trabalho é que vai dar origem ao trabalho assalariado que nós conhecemos. Por outro lado, nós temos o burguês, que é o dono das ferramentas, é o dono da matéria-prima, que vai oferecer esse trabalho assalariado ao proletariado. Então, veja bem, o burguês, ele busca o lucro, e o proletariado, ele quer sobreviver, ele busca trabalho, né? Vender a sua força de trabalho. Então, eles são extremamente dependentes. Só que acontece que a falta de direitos, a ausência de direitos, aliado à necessidade de você trabalhar para sobreviver, deixa o burguês numa situação muito confortável. Outra coisa, existia uma quantidade gigantesca de desempregados. Então, ele oferecia salários paupérrimos, ele oferecia péssimas condições de trabalho, horas a fio de trabalho, por um salário péssimo. Se aquela pessoa não tivesse satisfeita, tinha outro que ele poderia ocupar, né? Outra pessoa que poderia ocupar a vaga dela facilmente. Então, para esse burguês era muito fácil explorar o trabalhador.
e isso acabou resultando em alguns movimentos, como por exemplo o movimento ludista, o movimento cartista, que são movimentos onde esse proletariado vai buscar direitos trabalhistas. E isso vai acabar acontecendo, mas vai acontecer bem devagar, tá certo? Para vocês terem uma ideia, o trabalhador foi ter direitos no Brasil, de fato, só lá na década de 1930. E essa corrida vai começar no século XVIII. Então são praticamente 2 séculos correndo atrás de direitos, né? O trabalhador sempre correndo atrás de direitos. Bem, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Ele é bem resumido, gente. A Revolução Industrial é muito mais do que isso, mas é só para dar um norte aí. Eu espero que ajude. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.